O guardião da justiça de Deus, o anjo que o inferno inteiro teme. Existe um silêncio no céu que antecede os maiores atos de Deus. É um silêncio que o inferno inteiro teme, porque ele anuncia o movimento de um anjo que não vem para consolar, mas para corrigir. Um guardião que não age por emoção, mas por ordem direta do trono do Altíssimo. E quando ele se move, nada permanece oculto, nenhuma injustiça fica impune, e nenhuma força contrária resiste. Sua presença faz estremecer os portais do abismo. Seu nome não é pronunciado em vão, porque onde ele pisa, o mal é revelado, e a verdade se levanta como espada. Desde o início dos tempos, a justiça divina nunca foi apenas castigo. Ela é restauração. É o ato supremo de Deus devolvendo cada coisa ao seu devido lugar. E é por isso que o guardião existe, para garantir que a vontade de Deus prevaleça sobre toda corrupção, orgulho e mentira. Quando a terra se esquece de que há um juiz no trono, é ele quem se levanta. Quando o homem confunde misericórdia com fraqueza, é ele quem recorda que Deus também é fogo consumidor. Mas esse anjo não age por raiva. Ele é puro como a luz e movido apenas pela ordem divina. Seu olhar atravessa o coração dos homens, e nele não há engano, apenas a exatidão da vontade de Deus. Nenhum disfarce humano o engana, nenhum poder terreno o intimida. Quando o guardião da justiça se manifesta, até o inferno se curva, porque ele representa algo que o mal não pode compreender: a santidade em movimento. A Bíblia está repleta de sinais da atuação desse anjo. Ele estava presente quando Sodoma foi julgada, quando o Egito sentiu o peso da mão de Deus, quando os impérios que zombaram do Altíssimo foram derrubados. E o mais impressionante é que, assim como age nas grandes guerras espirituais, ele também se move nas pequenas causas do coração, nas lágrimas silenciosas, nas dores escondidas, nas injustiças que ninguém viu, mas o céu registrou. Hoje você vai entender por que esse guardião não é apenas um executor da lei divina. Ele é o símbolo vivo da fidelidade de Deus. Ele é a prova de que nada escapa ao olhar do Altíssimo. E quando parece que o mal venceu, é ele quem surge, restaurando a ordem espiritual e lembrando que a justiça de Deus nunca falha. Fique comigo até o final, porque a revelação que o Espírito Santo trará neste vídeo vai abrir seus olhos para uma verdade que poucos compreendem. O verdadeiro poder da justiça de Deus não está na punição, mas no equilíbrio entre graça e retidão. E esse equilíbrio é guardado por um ser tão poderoso que nem o próprio inferno ousa desafiá-lo. O eterno equilíbrio da justiça divina. Desde o princípio, antes que o tempo existisse, a justiça já estava firmada no coração de Deus. Ela não nasceu da necessidade de punir, mas da essência do Criador, que é perfeita em tudo o que faz. A justiça divina é o eixo invisível que sustenta o universo, a balança que mantém o bem e o mal dentro dos limites do propósito eterno. Quando o homem enxerga a justiça, ele a vê como castigo. Quando Deus a manifesta, ela é amor em sua forma mais pura, pois é o ato de restituir a ordem que o pecado tenta corromper. O guardião da justiça não é apenas uma entidade angelical, mas uma manifestação do equilíbrio que rege o cosmos. Ele representa a certeza de que nenhuma sombra pode permanecer onde a luz de Deus decide brilhar. É o reflexo da santidade que não admite engano. Tudo o que Deus faz é justo, e quando o ser humano clama por vingança, o céu responde com correção. Porque a vingança nasce da dor, mas a justiça nasce do amor. Esse equilíbrio é o que separa o Criador da criação. Enquanto o homem julga pelo que vê, Deus pesa os corações.
O guardião age exatamente nesse ponto invisível, onde o humano termina e o divino começa. Ele não se move por clamor popular, mas pela vontade soberana. Por isso, há momentos em que o mundo parece injusto, quando o mal prospera, quando o inocente sofre, quando o justo é esquecido. Mas o que o homem chama de atraso, o céu chama de tempo perfeito. Nos Salmos está escrito: a justiça e o juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante da tua face. Salmo 89:14. Essa passagem revela o segredo. Deus não se apoia apenas no poder, mas em justiça e amor que caminham juntos. O guardião é o símbolo dessa harmonia. Ele é a personificação da retidão divina que se move com precisão, nunca antes, nunca depois, sempre na hora exata em que o plano precisa se cumprir. E é por isso que o inferno o teme, porque o inimigo se alimenta do desequilíbrio, da raiva, da pressa, da confusão. Mas o guardião não se apressa, não se exalta, não se distrai. Ele age na calma de quem sabe que o tempo está a favor da verdade. Quando ele desce, o caos se organiza, a mentira perde força e a justiça se estabelece. Ele é o eco do próprio caráter de Deus, que corrige sem destruir e restaura sem falhar. Muitos perguntam por que Deus permite o sofrimento. A resposta está aqui, porque a justiça divina não busca conforto, busca transformação. O guardião não veio para eliminar a dor, mas para purificar através dela. Ele sabe que a alma humana só compreende o valor da luz quando atravessa a escuridão. Por isso, quando você estiver no meio da provação e achar que Deus está em silêncio, lembre-se, é nesse silêncio que o guardião se prepara para agir. A justiça divina é o compasso do céu. É o momento em que o coração do homem se endurece tanto que ele já não busca redenção, mas domínio. Quando o mal ultrapassa esse limite invisível, o guardião é despertado. Ele não vem por acaso, mas por decreto. Sua chegada é o sinal de que o céu decidiu intervir, não por ira, mas por justiça. Desde os primeiros capítulos da história humana, vemos esse princípio agir. Quando a terra se encheu de corrupção nos dias de Noé, Deus não destruiu por ódio, mas para restaurar o que havia sido profanado. Quando Sodoma e Gomorra mergulharam em perversão e desonra, a descida dos anjos não foi vingança, foi a resposta da ordem divina diante do caos que o homem havia escolhido. É sempre assim. Quando o mal se torna arrogante, o guardião se move. O pecado não é apenas uma falha moral, é uma energia que contamina. Ele distorce o que é puro, cega a consciência e faz o ser humano chamar o escuro de luz. E o guardião da justiça é aquele que detém essa contaminação antes que ela consuma o mundo. Ele é o limite que o inferno não pode cruzar. É o lembrete celestial de que existe uma linha sagrada traçada pela própria mão de Deus, e quem a ultrapassa desperta o peso da verdade. Em Salmos 37 está escrito: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Essa não é apenas uma promessa de consolo, é uma lei espiritual. Quando o mal parece prosperar, ele está apenas acumulando peso sobre si. E quando o cálice transborda, o guardião age. Ele corta o ciclo do engano e devolve ao mundo o equilíbrio que o pecado tentou roubar. Mas há algo que poucos compreendem. O guardião não se move apenas por grandes pecados coletivos, mas também pelas pequenas corrupções pessoais que insistimos em justificar. Cada mentira tolerada, cada injustiça ignorada, cada rancor guardado, abre brechas espirituais. O mal cresce no silêncio do descuido e o guardião observa. Ele não julga precipitadamente, mas registra. E quando o coração não se volta mais ao arrependimento, o tempo da correção chega.
O mal prospera até onde o homem permite. E quem vive nas sombras sabe, a luz é o que mais fere. É por isso que o inferno o teme, porque ele representa a lembrança constante de que o mal pode se esconder dos homens, mas jamais de Deus. A espada flamejante e o fogo da verdade. A justiça divina não precisa de muitas palavras. Ela fala através de símbolos eternos, e entre eles há um que carrega o peso do próprio poder de Deus, a espada flamejante. Desde o Éden, quando o homem foi afastado do jardim, um querubim foi posto com uma espada de fogo, girando em todas as direções para guardar o caminho da vida. Essa não era apenas uma arma. Era o sinal de que o acesso ao sagrado só pode ser feito pela verdade. E é essa mesma espada que o guardião empunha quando o mal se levanta contra o que é puro. O fogo que envolve essa espada não destrói por vaidade, mas por propósito. Ele queima o que é impuro, ilumina o que está escondido e separa o falso do autêntico. O guardião não luta com violência, ele corta com discernimento. Sua espada não é feita de metal, mas de luz viva, da própria palavra de Deus que, como está escrito em Hebreus 4:12, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando o guardião se move, essa espada não é erguida apenas contra demônios ou impérios espirituais. Ela corta dentro do homem. Ela separa o que é santo do que é profano, o que é aparência do que é verdade. E por isso, muitos não suportam a presença da justiça de Deus, porque o fogo que ilumina também revela, e quando a verdade aparece, toda máscara cai. O guardião vem para purificar, não para humilhar, mas quem ama a escuridão sente a sua luz como dor. O fogo que envolve a espada representa o próprio Espírito de Deus, que consome o pecado e refina o coração do justo. O mesmo fogo que queimou o sacrifício de Elias no Monte Carmelo é o fogo que o guardião carrega. Ele é o sinal de que Deus ainda se levanta para defender o seu nome e para mostrar que nada está acima da sua palavra. E é por isso que os demônios temem essa chama, porque ela os recorda de tudo o que perderam: a pureza, a obediência, a presença do Altíssimo. A espada flamejante é a linha entre o céu e o abismo. É o instrumento que mantém o mal do lado de fora e protege o que é sagrado no interior. Quando o guardião a ergue, o inferno se cala. Não há argumento contra a verdade. Não há resistência contra a luz. Ela corta mentiras, consome arrogância e transforma o caos em silêncio. O fogo da justiça é o mesmo que acende a fé. Ele destrói o que impede e acende o que fortalece. E assim, o guardião não apenas luta, ele revela. Cada golpe é uma revelação. Cada faísca de sua espada é um lembrete de que a verdade sempre triunfará sobre a escuridão. E quando a verdade se manifesta, o mal se desfaz, porque o engano só vive onde a luz ainda não chegou. O mistério do guardião. Poucos compreendem quem é o guardião. Ele não aparece nas Escrituras com nome ou forma definidos, porque sua identidade não foi feita para ser entendida, mas para ser temida. Ele não busca reconhecimento, não se alimenta de adoração, não se apresenta em visões grandiosas. Ele é o servo oculto do Altíssimo, o reflexo da obediência absoluta. Quando os profetas falam da mão forte do Senhor, é dele que estão falando, a presença que executa sem questionar a vontade de Deus. O guardião não tem rosto, porque representa o rosto da própria justiça. Ele não fala, porque sua voz é o silêncio que precede o juízo. Sua presença é como o peso do vento antes da tempestade. Ninguém o vê chegando, mas quando ele passa, o mundo nunca mais é o mesmo. Ele é o símbolo do temor sagrado,
aquele que recorda ao homem que Deus não é apenas amor, mas também autoridade. O mistério em torno desse anjo é o que o torna tão poderoso. Enquanto outros anjos foram revelados por nome, Miguel, o guerreiro, Gabriel, o mensageiro, Rafael, o curador, o guardião, permanece sem nome. E isso não é ausência, é propósito. Porque aquilo que carrega a pureza da justiça divina não precisa de identidade própria. Ele é, ao mesmo tempo, todos e nenhum. É o movimento invisível do próprio Deus agindo no mundo espiritual. Quando o inferno o sente aproximar-se, o pavor se espalha entre as hostes das trevas. Ele não vem com gritos nem com ameaças, mas com o silêncio que pesa mais do que 1000 trovões. Ele não discute com demônios, não argumenta com forças rebeldes, ele apenas cumpre a ordem e o caos se desfaz. Os portais do abismo se fecham diante dele e até os anjos que permanecem diante do trono desviam o olhar, porque sua missão é santa demais para ser contemplada. Ele é o guardião das fronteiras espirituais. Nada entra onde ele guarda, nada sai sem permissão divina. É ele quem vela pelos decretos do Altíssimo, quem impede que o mal toque o que está consagrado, e é também ele quem observa a humanidade, não para condenar, mas para registrar. Porque cada ato de injustiça, cada lágrima ignorada, cada mentira pronunciada diante do sagrado é anotada diante de Deus, e o guardião é quem leva esse registro à presença do trono. O homem teme o diabo porque conhece suas tentações, mas o inferno teme o guardião porque conhece sua obediência. Ele não erra, não hesita, não falha, sua fidelidade é absoluta. Ele não é movido por compaixão humana, mas pela pureza da vontade divina. E é por isso que o mal o teme mais do que a própria destruição. Porque a destruição pode ser o fim, mas a justiça é eterna. O mistério do guardião é, na verdade, o mistério do próprio Deus, invisível, mas presente, silencioso, mas ativo, temido, mas justo. E quando o tempo chega, ele é a mão que se levanta para restaurar o equilíbrio perdido. Ele é a lembrança viva de que a justiça divina não dorme e que nenhum ato humano fica esquecido sob o olhar do Criador. Quando a justiça divina desce à terra, há momentos em que a humanidade ultrapassa o limite da misericórdia e força o próprio céu a intervir. Esses momentos não são comuns, mas quando chegam, o mundo inteiro sente. É quando o guardião da justiça desce à terra. Ele não vem como um mensageiro para consolar, nem como um guerreiro visível para lutar. Ele vem como presença. Uma força silenciosa que se manifesta nos acontecimentos, nas reviravoltas, nos desfechos que o homem chama de coincidência, mas que são o eco da vontade de Deus sendo cumprida. Quando a justiça divina se manifesta, ela não avisa, ela apenas se revela. Foi assim quando o Egito desprezou a voz de Moisés, e as pragas foram enviadas não para destruir, mas para acordar. Foi assim quando Babilônia se levantou com orgulho, e Deus pesou seu reino na balança e o achou em falta. Foi assim quando o Filho de Deus foi crucificado, e no mesmo instante a terra tremeu, o véu do templo se rasgou e o mundo espiritual reconheceu. A justiça havia descido. O guardião não se move para satisfazer a raiva divina, ele é o cumprimento da promessa. Cada vez que o justo é calado, o pobre é oprimido, o inocente é esquecido e o mal é exaltado, o céu registra. E quando o tempo chega, o guardião se manifesta e a balança se equilibra novamente. Ele é o executor da palavra escrita em Provérbios 11, 21. Ainda que as mãos deem as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente do justo será libertada. A justiça de Deus não se move em fúria, mas em precisão. É como o sol que nasce no exato momento em que a noite cumpre o seu limite. Ela vem para restaurar, não para vingar,
Mas para os que vivem no erro e se recusam a mudar, essa restauração soa como juízo. Por isso, quando a justiça desce, uns choram e outros agradecem. Para os puros, ela é libertação. Para os corruptos, é confronto. O guardião é o ponto final das obras humanas. Ele representa o instante em que o céu diz: agora basta. E quando ele pisa na terra, o poder terreno perde sentido. Nenhum trono é seguro, nenhum império é eterno, nenhuma mentira resiste. Sua chegada redefine destinos, porque ele não age segundo os cálculos dos homens, mas conforme a verdade que vem de Deus. E quando essa verdade se move, o invisível reorganiza o visível. Muitos esperam sinais grandiosos, relâmpagos, terremotos, fenômenos sobrenaturais. Mas a justiça de Deus age com sutileza. Às vezes, ela vem em forma de silêncio, outras vezes em forma de perda, e outras em reviravoltas que o homem chama de sorte, mas que são o guardião cumprindo o que já estava escrito. Quando a justiça desce, o que parecia vitória do mal torna-se sua própria ruína. O que parecia derrota do justo torna-se sua elevação. Quando a justiça divina desce à terra, nada permanece igual. O que era oculto vem à luz, o que era impuro é purificado, o que era perdido é restaurado. O guardião não apenas executa juízo, ele reescreve a história segundo a vontade de Deus. E é assim que o mundo espiritual sussurra diante dele: o Senhor reinou, exulte a terra. O que ativa a justiça de Deus? A justiça de Deus não é um acaso. Ela não se manifesta porque o homem grita, mas porque o céu ouve o que vem do fundo da alma. Existem clamor, e há o clamor que atravessa o véu. O primeiro é barulho, o segundo é verdade. A justiça divina se move quando o coração humano alcança o tom da sinceridade que toca o trono. É nesse ponto que o guardião é enviado. Ele não age diante de discursos religiosos, mas diante de arrependimento genuíno. Ele não responde à revolta, mas à pureza do pedido. Muitos se perguntam por que Deus não faz nada diante da injustiça. O problema não está no silêncio de Deus, mas na distância do coração humano. A justiça divina é ativada quando o justo se mantém firme, mesmo cercado pela escuridão. Quando ele não se contamina, não se vinga, não devolve mal com mal e ainda assim continua crendo. O guardião se levanta por causa dessa fé. Ele não é movido pela força da emoção, mas pela fidelidade espiritual. O céu não se comove com desespero, mas se move com fé. Foi assim com Jó, que mesmo ferido, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Foi assim com Daniel, que mesmo cercado por inimigos, orou 3 vezes ao dia. Foi assim com os salmistas que clamavam: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Em todos esses casos, o guardião foi enviado. Ele não apareceu visivelmente, mas a resposta veio. A honra foi restaurada, o inimigo foi silenciado e a verdade prevaleceu. A justiça de Deus não é ativada pelo ódio, mas pela integridade. Enquanto o mundo grita por vingança, o céu observa quem permanece de pé, mesmo quando ninguém o vê. A oração de um justo tem mais poder que o exército de um rei, porque o guardião se move com base em pureza, não em aparência. Cada vez que alguém é injustiçado e, em vez de revidar, entrega nas mãos de Deus, o guardião se aproxima. Ele é o advogado do invisível, aquele que age quando a alma humana já não tem mais forças para lutar sozinha. A justiça divina é também uma resposta à humildade. Em Isaías 66:2, o Senhor diz: mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Esse é o segredo. O guardião não se move por títulos ou por poder, mas por corações quebrantados. Quando a lágrima cai sem testemunhas, mas com fé, o céu escreve. E quando o céu escreve, o guardião cumpre. Há algo profundo nessa lei espiritual.
A justiça de Deus é lenta aos olhos humanos, mas infalível aos olhos eternos. Ela não falha porque é sustentada pela própria natureza do Criador. Quando ela é ativada, nada pode interrompê-la. Ela vem como o vento. Ninguém o vê, mas todos sentem. E quando chega, ela não apenas corrige o mal, mas honra o justo. O guardião da justiça é o mensageiro desse princípio eterno. Deus nunca ignora o clamor de um coração sincero. Ele pode tardar aos olhos do homem, mas nunca falha, porque o tempo de Deus não é atraso, é precisão. E no momento certo, a balança se move e o guardião desce. A guerra invisível. Enquanto os olhos humanos enxergam apenas o que é terreno, uma batalha muito mais antiga acontece nos bastidores da existência. É a guerra invisível. Uma luta que não se trava com espadas de ferro, mas com forças espirituais que moldam o destino das nações e o coração dos homens. É nessa arena que o guardião da justiça atua. Ele não aparece nas manchetes, mas está presente onde a verdade e a mentira se confrontam. Ele é o equilíbrio entre o que o inferno tenta corromper e o que o céu ainda protege. Paulo revelou esse mistério em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa guerra não tem fronteiras, não tem trégua e não reconhece neutralidade. Cada pensamento, cada decisão, cada atitude humana contribui para um lado ou para o outro. O mal trabalha para distrair e enfraquecer. O céu trabalha para despertar e purificar. E o guardião está no centro, mantendo o equilíbrio entre juízo e misericórdia. Nessa guerra, o inimigo não se apresenta como monstro, mas como disfarce. Ele se veste de luz, de ideais, de poder, de liberdade. Ele seduz a mente e contamina o propósito. Mas enquanto o mal se infiltra, o guardião observa. Ele não interfere antes da hora, porque sabe que cada batalha precisa amadurecer o espírito humano. Ele só desce quando o limite é alcançado, quando o engano se torna domínio e o sofrimento começa a gritar mais alto que o pecado. É nesse momento que a justiça se manifesta. O que o homem chama de destino é muitas vezes o reflexo dessas batalhas invisíveis. Há dias em que você sente o peso do desânimo, a confusão mental, a dúvida espiritual e pensa que é apenas cansaço. Mas o que realmente acontece é guerra. E nos bastidores dessa guerra, o guardião luta para preservar sua fé. Ele não age em gritos, mas em resistência. Ele sustenta, equilibra, protege. Quando você ora, ele se move. Quando você se cala, ele escuta. Quando você confia, ele vence. Essa guerra não é vencida com força humana. Ela é vencida com constância espiritual. O guardião não é enviado para destruir inimigos visíveis, mas para desarmar estratégias invisíveis. Sua espada corta laços espirituais, seus passos silenciam vozes que oprimem a mente, sua luz revela o que o mal tenta esconder. É por isso que o inferno o teme, porque ele não apenas confronta, ele desfaz. Ele não luta por emoção, ele cumpre decreto. O guardião da justiça é a lembrança viva de que nada está perdido, mesmo quando tudo parece estar sendo tomado pelas trevas. Porque onde o mal se organiza, Deus envia ordem. Onde o inimigo cria confusão, o guardião cria clareza. Ele não apenas vence, ele redefine a guerra. Porque a vitória do céu não é conquistada com força, mas com autoridade. E essa autoridade está nas mãos daquele que executa o juízo do Altíssimo. Quando Deus silencia, o guardião se move. O silêncio de Deus é o maior teste da fé humana. É nele que muitos desistem, achando que foram esquecidos. E é nele que os mais sábios se calam, sabendo que o céu nunca se ausenta, apenas observa. Mas o que poucos entendem é que nos momentos em que Deus parece distante,
O guardião da justiça está em movimento. Quando o Altíssimo silencia, o guardião age. Ele se move nos bastidores daquilo que o homem não compreende, preparando o terreno para a resposta que ainda não chegou. Há um tempo para Deus falar e um tempo para Deus agir. O primeiro ensina, o segundo transforma. Enquanto o coração humano grita em desespero por respostas, o guardião trabalha em silêncio, reorganizando o que o caos desfez, afastando o que atrasa, abrindo caminhos que a pressa humana jamais enxergaria. É nesse silêncio divino que os maiores atos da justiça são construídos, não com barulho, mas com precisão. O salmista entendeu isso quando escreveu: "O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Abacuque 2:20. Esse silêncio não é vazio, é reverência, é o espaço onde Deus permite que o guardião execute aquilo que a misericórdia retardou por amor, mas que a justiça já decretou por verdade. Há dores que o homem interpreta como abandono, mas que são apenas o processo invisível da correção divina. Quando Deus se cala, ele não se ausenta, ele delega. E o guardião, obediente, começa a mover as peças do destino. Ele fecha portas que pareciam promissoras, porque sabe que o inimigo estava do outro lado. Ele afasta pessoas que você insistia em manter por perto, porque enxergou intenções que você ainda não percebeu. Ele permite que certas quedas aconteçam, não como punição, mas como redirecionamento. O silêncio de Deus é muitas vezes o som do guardião trabalhando. Foi assim com José, quando foi vendido pelos irmãos. Deus não disse nada, mas o guardião conduziu cada passo, da prisão ao palácio. Foi assim com Jesus no Getsêmani, quando o céu permaneceu quieto enquanto o filho enfrentava a cruz. E ainda assim, a justiça estava em movimento. O guardião estava lá, sustentando o plano que salvaria o mundo. Quando Deus silencia, ele está dizendo: confie. O guardião está agindo em esferas que o homem não pode alcançar. E quando ele terminar o trabalho, o que hoje é confusão se tornará entendimento. O que hoje é dor se tornará propósito. O que hoje é silêncio se tornará testemunho. Porque o guardião nunca se move em vão. Ele atua no intervalo entre o pedido e o milagre, entre a queda e a restauração, entre o desespero e a vitória. Portanto, quando tudo parecer imóvel e o céu parecer distante, saiba, há movimento. O guardião está ativo, preparando o caminho para que, quando Deus falar novamente, nada mais precise ser explicado, apenas contemplado. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência. É o prelúdio da justiça que está prestes a descer, o julgamento do orgulho e da corrupção. Nenhum pecado provoca tanto a justiça de Deus quanto o orgulho e a corrupção. O primeiro nasce no coração, que se coloca acima da verdade. O segundo é a consequência de um poder que se esqueceu de quem o concedeu. Foi o orgulho que derrubou Lúcifer, foi a corrupção do coração que afastou Saul. E é essa mesma combinação que ainda hoje destrói homens, nações e impérios. O guardião da justiça é o instrumento que se levanta contra tudo o que desafia a soberania divina. Ele é o espelho que reflete a humildade de Deus diante da arrogância humana. O orgulho é mais do que vaidade, é cegueira espiritual. Ele faz o homem acreditar que pode manipular o destino, controlar os resultados e até justificar seus próprios erros diante do sagrado. A corrupção é o orgulho institucionalizado, o mal que se organiza, que veste aparência de luz e convence os ingênuos de que o mal é necessário. Mas há um limite para a paciência de Deus. Quando a corrupção se torna sistema e o orgulho se torna trono, o guardião desce. Ele não vem como político, juiz ou soldado, vem como princípio. Sua presença desmantela estruturas que o homem levou séculos para erguer. O guardião
não apenas destrói o que é impuro, ele expõe o que estava escondido. É por isso que quando ele se move, segredos vêm à tona, mentiras se contradizem, máscaras caem. Ele não precisa acusar ninguém, a própria luz da justiça faz o trabalho. É assim que o orgulho é julgado, não por confronto, mas por revelação. A Bíblia é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Essa resistência divina é a atuação do guardião. Ele fecha portas que o homem tentou abrir com manipulação. Ele derruba ídolos erguidos em nome de sucesso e prestígio. Ele interrompe projetos que pareciam imbatíveis, mas que foram construídos sobre engano. Cada vez que o poder humano tenta ocupar o lugar de Deus, o guardião se manifesta como o lembrete eterno de que ninguém governa sobre o Altíssimo. O orgulho sempre precede a queda porque cria a ilusão de invencibilidade. A corrupção sempre termina em ruína porque nasce da mentira. E o guardião é o instrumento que acelera esse fim. Ele não precisa agir com violência. Apenas permite que o peso do próprio pecado se volte contra quem o alimentou. Foi assim com Nabucodonosor, que perdeu o trono e viveu entre os animais, até reconhecer que o reino pertence ao Senhor. Foi assim com Faraó, que se afogou no mesmo mar que abriu para perseguir os filhos de Deus. E continua sendo assim hoje, em cada vida, em cada sistema que se exalta. O guardião da justiça não busca destruir o homem, mas libertá-lo da ilusão do poder. Seu julgamento é pedagógico, não punitivo. Ele derruba para ensinar, expõe para curar, quebra para reconstruir sobre fundamentos firmes. E quem tem olhos espirituais entende, quando tudo começa a ruir, não é o fim, é a purificação. O inferno teme o guardião, porque ele representa aquilo que o orgulho mais odeia, a humildade que vence. E a corrupção teme sua luz, porque ela não pode sobreviver à transparência. O guardião é o fogo que consome o disfarce e revela o coração. Ele é o juiz silencioso que caminha entre tronos humanos e diz: o poder é meu. A proteção dos justos. Enquanto o guardião da justiça se levanta para confrontar o mal e expor a corrupção, ele também estende sua presença sobre os justos. Sua espada flamejante, que corta o engano e revela a verdade, é a mesma que forma um escudo invisível ao redor daqueles que andam com o coração puro. O mesmo fogo que consome o ímpio purifica o fiel. Essa é a beleza da justiça de Deus. Ela não é apenas juízo, é também proteção. É o amor em sua forma mais firme, o cuidado que disciplina, o escudo que corrige sem deixar de acolher. Os salmos declaram: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 10, 11. Essa é a promessa que define o papel do guardião. Ele é a linha que separa o justo do caos, o inocente da destruição, a luz das trevas. Quando o mal se aproxima de quem vive sob a aliança com Deus, o guardião se ergue. Ele não precisa ser invocado por palavras, pois sua missão é automática: proteger os que pertencem à verdade. Muitos acreditam que a justiça de Deus é apenas castigo, mas ela é também abrigo. Quando o guardião se move, o justo sente paz em meio ao caos. É por isso que os homens e mulheres de fé atravessam tempestades sem serem destruídos. Eles não estão imunes ao sofrimento, mas estão guardados no propósito. O guardião não impede a batalha. Ele impede a derrota. Ele não remove o fogo. Ele o transforma em fornalha de purificação. O justo pode cair, mas não permanece caído. Pode ser ferido, mas não é esquecido, porque o guardião não se ausenta no silêncio. Ele vigia de perto. Ele é aquele que levanta o cansado, que renova o ânimo do fiel, que impede que o desespero se torne morte espiritual. Quando o mal trama nas sombras, o guardião intercepta.
Quando o inimigo prepara emboscadas, ele desmantela. Quando as forças espirituais tentam tocar o justo, o guardião se coloca entre o ataque e a alma. Mas há um segredo. A proteção do guardião não é para quem apenas diz Senhor, Senhor, mas para quem anda em integridade, mesmo quando ninguém está vendo. O escudo da justiça cobre os que se mantêm em verdade, mesmo em tempos de engano. Por isso, o mal não pode habitar na mesma casa onde a retidão é cultivada. O guardião não protege por aparência, protege por essência. Em muitos momentos, o justo não entende por que certas portas se fecham, por que pessoas se afastam, por que caminhos se interrompem. Mas o guardião sabe. Às vezes, a maior proteção de Deus é o não que o homem insiste em lamentar. Às vezes, o livramento vem disfarçado de perda. Ele enxerga o que o homem não vê, e seu zelo não falha. O guardião da justiça é o lembrete de que a fidelidade nunca é em vão. Cada lágrima derramada em verdade é registrada diante do trono. E aquele que permanece justo, mesmo sem recompensa imediata, está sendo guardado sob as asas da justiça divina. Porque quem habita na luz não teme as trevas. E quem anda com Deus nunca caminha sozinho. O guardião está ao seu lado, sempre. O chamado à justiça interior. A maior batalha da justiça divina não acontece nas cortes do mundo nem nos céus. Acontece dentro de cada ser humano. É ali, no território silencioso da consciência, que o guardião da justiça mais atua. Porque o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas o que nasce dentro dele. É no coração que o orgulho cria raízes, é na mente que a mentira se disfarça de verdade, e é na alma que a corrupção se instala em forma de justificativa. Por isso, antes de restaurar o mundo, Deus restaura o indivíduo. O guardião começa sua missão dentro de cada um de nós. A justiça interior é o ponto de encontro entre o humano e o divino. Ela é o reconhecimento de que não há transformação sem confrontar o próprio reflexo. Muitos oram pedindo que Deus corrija o mundo, mas poucos pedem que Ele corrija o próprio coração. O guardião não é apenas o executor da justiça sobre o mal externo. Ele é também o espelho que nos obriga a olhar para dentro e reconhecer onde ainda moram a soberba, o egoísmo e o medo. Porque não existe justiça verdadeira enquanto a alma permanece dividida. Nos Salmos está escrito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Essa é a oração que desperta a presença do guardião dentro do homem. Ele não vem para punir, vem para purificar. Ele apaga o fogo da ira e acende o fogo do discernimento. Ele não destrói o que é humano, mas transforma o humano para que se torne espiritual. Porque o maior campo de batalha da fé é o coração. E a maior vitória é dominar a si mesmo antes de tentar corrigir o outro. A justiça interior começa no momento em que você decide ser verdadeiro, mesmo que isso custe a sua reputação. Ela nasce quando você prefere perder para o mundo a perder a paz com Deus. Ela floresce quando o perdão substitui a vingança, quando o silêncio toma o lugar da fofoca, quando a gratidão vence o orgulho. O guardião está presente nesses pequenos gestos, pois cada ato de integridade é uma semente de justiça plantada no solo da alma. O homem que busca justiça externa, sem ter aprendido a exercê-la dentro de si, cria guerras que nunca terminam. Mas aquele que deixa o guardião agir em seu interior, torna-se instrumento de paz. Ele não precisa provar sua retidão, ela se manifesta em sua presença. O justo de verdade não se vinga, não acusa, não exige. Ele confia. Porque quem é guiado pela justiça divina não precisa ser reconhecido pelos homens, é reconhecido pelo céu. Esse é o chamado do guardião: ser justo quando ninguém está olhando, ser íntegro quando é mais fácil ceder,
ser luz quando o ambiente é escuridão. Essa é a guerra mais difícil, mas também a mais sagrada, porque quem vence a si mesmo, vence o mundo. O guardião da justiça não é apenas um anjo distante, ele é a presença divina que habita em todo aquele que decide caminhar em retidão. E onde há justiça interior, o mal não encontra abrigo. O silêncio que o inferno teme. Há um instante em que todas as vozes cessam. O clamor dos justos, o grito dos ímpios, o rugido das trevas, tudo se cala. É o momento em que o guardião da justiça se levanta. Ele não precisa falar, porque sua presença já é o veredito. O inferno o teme não por causa do seu poder, mas por causa do seu silêncio. O mal prospera no barulho, na confusão, na dúvida. Mas quando o silêncio do céu desce, é sinal de que o juízo foi decidido. Nenhum demônio ousa se mover, nenhum império espiritual resiste. Diante do guardião, até o tempo se curva. Esse é o silêncio que anuncia a ordem cumprida, o fim do engano e o início da verdade. É o mesmo silêncio que cobriu o Egito antes da 10ª praga, o mesmo que precedeu o terremoto no Calvário, o mesmo que envolveu o túmulo antes que o Cristo ressuscitasse. O guardião estava em todos esses momentos, invisível, mas presente, testemunhando o equilíbrio perfeito entre juízo e graça, entre poder e misericórdia. O silêncio dele é o sinal de que Deus agiu e nada mais precisa ser dito. O inferno teme esse silêncio porque ele não pode ser interrompido. Ele representa o ponto final de toda rebelião, o limite imposto à escuridão. Quando o guardião se manifesta, as trevas não apenas recuam, elas se desfazem. A mentira perde substância, o engano perde forma e o pecado perde força. O que era ruído se torna calmaria. O que era caos se torna ordem. E o que parecia esquecimento revela-se como plano perfeito. O guardião não busca aplausos, não reivindica glória. Ele cumpre o que foi decretado e volta ao silêncio de onde veio, porque a justiça não precisa ser explicada. Ela se reconhece por seus frutos. Cada vez que o mal cai por terra e o justo é levantado, o guardião cumpriu sua missão. Cada vez que o coração se volta a Deus em arrependimento sincero, ele venceu outra guerra invisível. Essa é a revelação final. A justiça de Deus não é apenas um ato divino, é um estado eterno. Ela vive, respira e se move em tudo o que é verdadeiro. O guardião é a lembrança de que nada se perde diante do Altíssimo. O bem que você fez em silêncio será recompensado. A dor que você suportou sem entender será restaurada. A lágrima que ninguém viu foi registrada. E no tempo certo, o guardião descerá, não para punir, mas para equilibrar, para revelar que o trono de Deus ainda governa sobre todas as coisas. O inferno teme o silêncio porque nele Deus trabalha. E quando o guardião se cala, é sinal de que a justiça já foi feita. Portanto, não tema o silêncio divino. Nele, o mal está sendo desfeito e a vitória já foi escrita. Quem confia, descansa. Quem descansa, vence. Porque a última palavra sempre pertence à justiça do Altíssimo. Se essa mensagem falou com o seu espírito, declare nos comentários: eu confio na justiça de Deus. E que essa fé seja o seu escudo em todas as batalhas, porque aquele que caminha com a justiça divina nunca anda só. O guardião está com ele e o inferno inteiro sabe disso.